Deus abençoe, irmãos. Tudo bem? Dá licença. Bom, hoje eu vim falar aqui do livro sorteado do Rubens Saraceni, o livro Diálogo com o Executor, o qual eu sorteei no último vídeo. Era um método que eu ia utilizar agora, né, de fazer sorteios dos livros do Rubens. Para quem não assistiu, eu sorteei, né, os livros, todos os livros dele, e abri uma página. No caso aqui caiu na página 66, capítulo A Hora da Verdade, capítulo 6. E eu resolvi usar esse método para falar dos livros de forma aleatória, de acordo com as energias do universo, com as energias que o meu destino quiser que eu fale sobre esse assunto, sobre esses livros do Rubens Saraceni. E hoje eu vim falar dessa parte aqui, então, tá? Para começar, eu queria falar sobre um pouquinho muito curto sobre religião, porque esse livro ele é um livro psicografado. Então, para quem não sabe, os livros psicografados têm algumas formas de serem psicografados. Eu não sei como que o Rubens fazia, tá? Mas ele começa até aqui, ó, na primeira página, Rubens Saraceni, né? E escrito aqui, ó, ditado pelo espírito Mário Ventura. Ou seja, o Mário Ventura foi quem contou toda essa história desse livro aqui para o Rubens, e o Rubens foi escrevendo. Se o Mário escreveu através da mão dele, ou se foi outra forma que ele fez isso, eu não sei como, tá? Mas que ele deixa entender aqui que essa história é a história desse espírito chamado Mário, que o Rubens trouxe do plano espiritual, né, através desse contato com esse espírito, né? E aí ele foi inspirado, né, acredito eu que veio na cabeça dele, e ele foi escrevendo. Porém, esse espírito ele estava dialogando com o Rubens Saraceni. Olha que interessante. Eu acho que é até por isso que o livro chama Diálogo com o Executor. O Rubens então estaria dialogando com esse espírito chamado Mário, e que tinha uma função lá no plano espiritual de ser um executor, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho do que é isso, dentro do que eu sei, né? E ele então vai contando essa história para o Rubens, mas ao mesmo tempo dialogando com ele. Por quê? Porque o próprio Rubens faz parte dessa história contada aqui, né? O Mário, que é o personagem principal aqui, ele acabou se desequilibrando e tentou fazer mal para uma pessoa que estava encarnada. Então ele em espírito tentou fazer mal para uma pessoa que estava encarnada, e essa pessoa era o próprio Rubens, entendeu? Ele conta aqui. E aí no final do livro ele vê o erro, né, o grande engano que ele cometeu, até porque numa outra encarnação passada, isso por volta de, posso estar errada a data, mas mais ou menos 1700, 1800, o Mário ele era filho do Rubens Saraceni, tá? O Rubens e o Mário estavam encarnados, né? E o Mário era filho dele. Isso está contado aqui também, tá? Não é eu que estou inventando, não, está escrito aqui. E nessa encarnação agora, por volta de 1950, está escrito aqui, ó, 1900 e...
1953. O Mário devia ser adulto, né? Tinha uma família e tal, suas filhas, sua esposa, e ele morreu em 1953 num acidente de carro, tá? Ele começa contando isso aqui. E o Rubens estava encarnado, né? Devia ter, sei lá, o Rubens devia ser jovem ainda, uns 20 anos talvez, não sei agora muito bem. Mas o Mário desencarnou, né, em 1953, e aí ele teve a oportunidade de ir para os planos da luz, né? Quem não conhece é o famoso céu, né? Os planos superiores. Porém, ele verificou que na família dele, né? Ele veio ver a família dele em espírito, né? E verificou que aconteceu algumas coisas erradas ali, tanto com a esposa dele, quanto com o amigo dele, com as filhas dele. Esse amigo acabou ficando com a esposa dele, essa esposa dele acabou traindo ele antes com esse amigo, traindo assim, né? Facilitou ali o envolvimento deles, né? Dos dois. E ele foi sabendo de toda a verdade, então ele se revoltou, né, esse Mário. E aí ele começou a querer fazer algumas coisas erradas, se vingar, né, ele pulsava um ódio muito grande. E aí a filha dele, mais adiante, depois desencarnou, a filha do Mário. E aí ela foi induzida a querer destruir uma pessoa que estava aqui encarnada, né? A filha do Mário. Ela foi induzida por outros seres a destruir uma pessoa que estava aqui encarnada no plano material. Essa pessoa que ela queria destruir era o Rubens, né? E aí esse Mário tomou as dores da filha e tentou destruir também o Rubens, né? E aí chega um momento aqui que ele é mostrado para ele toda a verdade, é onde que ele começa, o Mário, né, começa a pagar os pecados dele. Então ele sofre um pouco, né, a justiça divina, a lei maior de Deus, né, acaba traindo ele lá para as esferas negativas, né, para o inferno, né, vamos dizer assim, e faz ele pagar todas as coisas erradas que ele fez. E é aí que ele vê que em encarnações, numa encarnação passada, aquele que ele estava tentando destruir, né, que a filha dele queria destruir, que ele também estava tentando, era o Rubens, mas que também, numa encarnação passada, era o pai dele. Olha que interessante. E aí ele, né, sofre um remorso e tal, né? E no final do livro, o Rubens em espírito, porque o Rubens era um espírito, assim, um ser humano bem evoluído espiritualmente, então ele fazia, não sei como é que chama isso, mas eu vou chamar de projeção astral. Então, assim, o Rubens, pelo que eu entendi aqui nos livros dele, ele saía do corpo, né, físico, e iria lá no plano espiritual e ajudava um monte de gente dentro da capacidade dele, né? Então ele ia em planos espirituais e ajudava as pessoas, os espíritos, energeticamente a se reequilibrarem. E no final desse livro aqui, quem foi lá salvar, ajudar e a salvar o Mário lá das trevas, onde ele estava lá, foi o próprio Rubens. Porém, o Rubens não sabia de nada disso, entendeu? O Rubens nem sabia que aquele espírito que ele estava ajudando ali, que ele ia lá e ajudava todo mundo, mas ele não sabia que a maioria daqueles que ele ajudava também eram aqueles espíritos que tentavam derrubar ele quando ele estava encarnado, né? Quando ele estava encarnado não, né? Quando ele estava aqui, né? Porque esses espíritos que estavam lá junto com o Mário também queriam derrubar ele. Só que ele não estava morto, o Rubens ainda, né? Ele estava em vida, né? Nessa época. Só que ele fazia uma viagem astral, né? Saía do corpo, ia lá no plano espiritual e ajudava essas pessoas, mas sem nem saber que eram os próprios que estavam tentando derrubar ele, maltratar ele, fazer coisas ruins para ele.
E no final do livro, o próprio Rubens é o que ajuda o Mário a sair lá das trevas, né? Vai lá e energiza ele com a energia dele e eleva e aí o Mário pôde sair daquele domínio das trevas e ir para um domínio melhor, umas esferas da luz ou umas esferas, uns hospitais curativos, vamos dizer assim, né? Porém, o Rubens só ficou sabendo disso quando o Mário veio psicografar esse livro. Olha que interessante. Que o Mário chegou, explicou para ele, né? Chegou em espírito, né? Na conexão mental com o Rubens e explicou para ele quando foi que isso aconteceu, por que o Rubens na época sofreu algumas coisas ruins e tal, e ele foi entendendo. E aí ele contou também o mal que ele fez, contou que ele havia sido filho dele em outra encarnação e tal, e explicou tudo para ele. E aí ele resolveu fazer o que, né? Ele via que o Rubens já contava a história de outros guardiões que estavam lá nas trevas, né? Porque a maioria dos livros do Rubens são às vezes a história de alguém que está lá nas trevas, não, né? Alguém que está na luz ou alguém que está no plano espiritual. E aí ele quis contar a história dele também, para servir de exemplo, de aprendizado, de conhecimento para nós aqui. Então olha que legal o que o Mário fez, né? Ele errou muito, porém ele conseguiu se reequilibrar e aí ele retornou, foi uma atitude corajosa dele, ele retornou ao Rubens para falar para ele, né, que ele havia feito mal para ele, pedir desculpas, né, creio eu, e para publicar a história dele, né. Não é qualquer um que publica os seus próprios erros, não. Isso foi uma atitude muito corajosa do Mário, né, que é o espírito que inspirou essa história, e isso está aqui à disposição para todo mundo que quiser ver, né? E é um aprendizado bem legal, porque segundo o que eles falam aqui é uma história real, aconteceu de verdade mesmo, tá? Então eu peguei e abri na página 66, capítulo 6. Chama A Hora da Verdade. Pode ser que na edição do seu livro esteja em outra página, tá? Mas vou só falar a primeira frase aqui, só para vocês verem mais ou menos onde foi. Então eu vou começar a falar dessa parte que eu abri. Mas não da história em si, tá? Vou falar dos ensinamentos que ele vem trazer aqui no livro, tá bom? Até para vocês lerem no livro, tá? Esse livro aqui da editora Madras, tá? Na internet pode comprar lá, que esse aqui é barato. Tem uns que o pessoal aí força a amizade um pouco e aumenta muito o preço, mas esse aqui é bem baratinho, tá? Vamos página 66. Ele começa assim, ó: em respeito àquele a quem eu protejo na carne, acho que isso me impediu de acabar com ele naquele momento, chefe. Então assim, só para vocês verem aí qual que é a parte, tá? Então o que ele quer dizer aqui? Nessa parte do livro, o Mário já havia sido capturado pelos guardiões da lei. O que significa isso? Na criação, nós temos guardiões da lei que atuam lá nas trevas e guardiões da lei que atuam na luz, como guardiões da lei que atuam no meio, ou seja, luz no alto, trevas embaixo e o meio onde que é aqui no nosso plano material. Então temos guardiões da lei atuando aqui também, tá? E aí o que esses guardiões fazem? Por que ele chama guardião da lei, né? Ele guarda os mistérios da lei. Então, por exemplo, se a lei falou que você não deve matar, né? Então quem que vai cobrar isso de você caso você mate alguém, né? Vai ser um guardião da lei nas trevas. Se você, imagino eu, que a lei diz assim, né? Aquilo que você plantou, você vai ter que colher.
Se você fez o bem, né, deu a vida a alguém, né? Alguém que estava ali depressivo, você foi lá e deu a vida a alguém. Então, quem que vai verificar isso, né, que você fez? Vai ser um guardião da lei ali na luz, ou seja, ele vai dar ali para você, né, vai oferecer para você aquilo que você merece. Se você deu vida a alguém, então você merece retornar, né, a você, ter de volta a você também vida, então mais vida você terá. Porém, se você deu morte a alguém, a você será retornado morte também. Então, quem que vai cuidar disso? Um guardião da lei nas trevas, ou guardião da lei no meio, né, no plano aqui material. E ele vai cobrar de você isso, certo? Então, quem que levou o Mário lá para esse plano inferior, né? Um plano lá das trevas? Foi um guardião da lei nas trevas. Por quê? Porque ele estava querendo derrubar, prejudicar o Rubens Saraceno. O Rubens, ele era um espírito que tinha uma missão divina, pelo que eu li aqui nos livros, tá? Não sei se todo mundo tinha a proteção que ele tinha, mas ele tinha vários guardiões, tanto na lei nas trevas, tanto da lei nas trevas, quanto da lei na luz, como do meio. Então ele era protegido por vários guardiões, segundo os livros dele aqui, tá? Se você ler os livros, você vai ver que ele era bem protegido enquanto ele estava encarnado, porque o Rubens faleceu em 2015, tá? Mas enquanto ele estava encarnado aqui, ele era muito protegido pelo plano espiritual. E aí, como o Mário queria derrubar ele, né, esse guardião da lei nas trevas deu um jeito de parar isso, né? E aí puxou o Mário lá para as esferas negativas, né? Porque o Mário estava aqui no plano espiritual material, né? Ele ficava mais ou menos por aqui, trabalhando de executor, né? Então, por que foi permitido a ele trabalhar, né? Por que foi permitido ao Mário trabalhar como um executor? Executor, para vocês entenderem, é alguém que executa outro alguém. Então, em espírito, você tem como executar outro espírito. Aí você vai falar, ah, Ronaldo, mas ele já morreu, como é que ele vai morrer de novo? Não é porque aí que você vê que morte não existe, né? Morte é só sair de um plano para um outro plano, né? De um estado de consciência para um outro estado de consciência. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Então, o Mário, até o momento, era permitido ele ficar aqui na crosta terrestre, né? No plano espiritual. Porém, quando o guardião do Rubens puxou ele lá para as esferas de baixo, ele rebaixou. Então, ele não poderia mais ficar por aqui. Então, ele saiu desse plano, ainda que ele estava em espírito, e foi rebaixado a um outro plano, né? Mudou de estado de consciência. Se antes ele ficava aqui no meio, agora ele desceu, né? Agora ele vai ficar lá embaixo. Então, morte é isso, né? Ou você termina um ciclo aqui, não serve mais, né? Ou você já evoluiu tudo e vai para um outro estágio. No caso dele aqui, não deu certo, né? Ele poderia ter ascendido para uma esfera superior, mas ele rebaixou. Então, para que o plano material dele morreu, né? Vamos dizer assim. Então, aí ele desceu, foi passar a viver lá nas esferas negativas das trevas, certo? E esse guardião era o responsável por essa esfera negativa, né? O guardião que puxou ele é o guardião transformador. Então o nome já diz que ele vai fazer o que? Ele vai transformar o Mário e todos os outros espíritos que tinham o mesmo grau vibratório do Mário, ou seja, de querer prejudicar outras pessoas. E não por acaso, todos aqueles outros espíritos que desceu para esse grau vibratório eram os mesmos que queriam acabar com o Rubens. E aí esse guardião do Rubens, né, era um protetor dele, puxou todos lá para baixo, porque ele tinha que proteger o Rubens, não podia deixar que eles continuassem fazendo coisas erradas, prejudicando ele. Então puxou todos eles lá para baixo dessa esfera, e aí eles passaram a
não vou falar que viver lá, né? Passaram a morrer lá, né? Vamos dizer assim. Porque qual que é a função desse guardião transformador? Ele vai transformar eles, vai fazer com que todo o negativismo, todo o ódio, todo o desequilíbrio, todo o vício desses seres sejam purificados, para que ou eles, purificados e limpos, né, ascendam para um grau superior, né, e aí morre essa vida e já nasce uma outra, ou se eles não melhorarem, né, não se redimirem dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, que eles rebaixem mais um pouco. E assim é a evolução, tá? Se você não melhora, você rebaixa um grau, não melhorou, vai baixando o outro, e vai baixando, e vai baixando. Por isso que existe, né, o quinto dos infernos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não me engano, vai até 77 para baixo, né? Imagina. Enfim, do mesmo jeito você sobe, então você vai subindo um grau, 1, 2, 3, 4, 5, 77 graus para cima, certo? Então essa é a evolução, ou a gente cai ou a gente sobe, mas de acordo com o nosso comportamento, como que é aquilo que a gente está vibrando no momento. Aqui na Terra, né, no plano material, a gente não cai ainda, porque a gente só vai começar a cair ou subir depois que a gente morrer, né, desencarnar, perder esse corpo. Porém, a gente cai vibratoriamente de energia. Então, se você é uma pessoa que faz, ou se eu sou uma pessoa que faz coisa errada, vícios, maltrata as pessoas, levo morte, levo rancor, só faço coisas prejudiciais à natureza e às pessoas, então, ainda que eu não vá parar lá no inferno aqui, eu vivo esse inferno aqui mesmo. Por quê? Eu vou ter pessoas que me odeiam, onde eu vou, as pessoas não vão me suportar, não vão querer falar comigo, vão ser falsas comigo, vão querer me enganar, vão querer se vingar de mim. Ou seja, eu atraio energias negativas sem sair desse plano material, entendeu? Então, aqui na verdade a gente rebaixa sim, a gente vai descendo os níveis, porém sem sair do lugar, porque a gente acaba atraindo coisas ruins pra gente. Do mesmo jeito que o oposto também acontece. Então, se eu sou uma pessoa boa, faço coisas boas, legais, ajudo as pessoas, ajudo a natureza, ajudo a mim mesmo também, né, com as minhas dificuldades, vou me equilibrando, vou aprendendo, vou evoluindo. Então eu vou atrair o quê? Coisas boas, as pessoas vão gostar de mim, vão querer conversar comigo, vão trazer coisas, vão me dar presentes, vão me chamar para as festas legais, enfim, todas essas coisas boas são atraídas, né? Então o céu também é aqui. Por quê? Porque aqui é o meio. O meio, ele está tanto a luz como as trevas. Então os dois se misturam. E o que diz se é na luz ou nas trevas que a gente vai estar é os nossos comportamentos, é os nossos sentimentos, é as nossas falas, as nossas ações, certo? Então, enquanto a gente está aqui vivo, a gente tem essas oscilações, né? Porque a gente tem hora que a gente está bem, tem hora que está mal. Ninguém é 100% lá em cima e vive só no céu aqui, não. Tem essas variações. Por quê? Porque aqui está a parte negativa também da criação, não está só positiva. Então a gente vai oscilando, tá? Quem diz que é perfeito o tempo todo, está só mentindo para si mesmo. Mas enfim, quando a gente morre, aí nós somos atraídos magneticamente para ou esfera inferior ou as esferas superiores. Isso tudo que eu estou falando está escrito nos livros do Rubens, tá? Eu não inventei isso não, isso eu aprendi em todos os livros dele, tá? Inclusive tem um que ensina muito bem isso, que se vocês quiserem eu recomendo para todo mundo, que é o livro O Domínio dos Sentidos da Vida, que é a preparação de Sócrates, Domínio dos Sentidos da Vida, onde um anjo, né, ensina o Sócrates lá em espírito, né? Só que o nome dele não era Sócrates, é Simão. Ensina esse espírito chamado Simão como funcionam as leis divinas, tanto as positivas como as negativas. E isso tudo que eu estou falando, lá ele ensina também, como eu já vi em outros livros dele também, tá? Então, quando a gente morre,
quem vai para o inferno é só quem está vibrando no seu íntimo coisas negativas. Quem vai para o céu, né, ou para a luz, é quem está vibrando no seu íntimo coisas positivas, coisas equilibradas, coisas virtuosas. Coisas viciadas, coisas negativas, ruins, vai para as trevas. E aí, cada um vai para onde está vibrando. Então, assim, quem vibra ódio vai para um lugar que tem ódio. Só tem ódio lá. Só tem pessoas com ódio, né? Só a energia lá é de ódio. Então, quem era mentiroso e quem era odioso, não tem como os dois irem para o mesmo lugar, a não ser que eles foram os dois. Aí vai ter um plano tenha só odiosos e mentirosos, tá? Mas quem é odioso vai para um lugar, quem é mentiroso vai para outro. Do mesmo jeito que quem era respeitoso, que era uma pessoa amorosa, ela vai ir para planos que tenham muito respeito, que tenha consideração com os outros, que tenha mais amor, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Então é magnetismo. Não tem como você falar que é injusto para onde você vai. Por quê? Tem uma lei divina, um magnetismo do todo, que é Deus, que ele verifica o que é que você está vibrando e aí você é puxado. Não é nem ele que te envia. É como se fosse um imã. Ódio, eu vibro ódio aqui, ele te puxa para aquela realidade. Entendeu? Então não tem injustiça divina. Ninguém que vai parar lá nas trevas ou no inferno é inocente, tá? É simples assim. E aí, o que o guardião do Rubens fez, né? O guardião transformador, que era o protetor, um dos protetores dele, puxou todas essas pessoas para aquela dimensão dele ali, aquele reino dele ali, onde ele é o guardião daquele reino, daquele domínio. E ele é o que vai transformar e verificar quem é que vai melhorar ali, vai se purificar e vai subir, ou quem é que vai descer mais um tanto, entendeu? Então foi isso que esse guardião fez com o Mário. Ele puxou ele porque estava tentando derrubar o Rubens sem, né? Tem que colocar isso que sem primeiro que você prejudicar qualquer pessoa, né? Já é errado. Se defender é uma coisa, prejudicar é outra, né? Então ele estava, o Mário, querendo destruir o Rubens sem fundamento, né? Porque a filha dele queria destruir ele, mas porque ele não verificou, né, no porquê que a filha dele queria. Ele tomou as dores da filha e quis derrubar ele também. Só que a filha estava enganada, não sabia o que estava fazendo, estava sendo induzida por outros seres desequilibrados, né? Que eram o quê? Inimigos do Rubens, né? Que não gostava muito dele, queria derrubar ele. Mas por quê? Porque ele ia trazer coisas boas, né? E aí quanto mais derrubasse o Rubens, menos coisas boas o Rubens trazia, assim, né? Poderia trazer, né? Em forma de livro ou em qualquer outra forma que ele tinha como função, né? Quando ele estava aqui encarnado, né? Então, é um pernilongo pegando aqui. Acho que ele correu. E aí ele pernilongo, quando vem assim, é alguma mensagem. Não sei o que é, mas comigo costuma acontecer isso, tá? Mas depois eu vou verificar. Enfim, vamos ver aqui o que ele quer dizer. Vamos ver se ele some. Então vamos para a página aqui. Então ele abre aqui assim, ó. Em respeito àquele a quem eu protejo na carne, acho que isso me impediu de acabar com ele naquele momento, chefe. Então assim, quem que falou isso, né? Aí ele coloca aqui assim, né? Ele chamou esse ser que falou isso, né? Era um dos protetores também do Rubens, né? E ele era o que ficava ali mais perto, pelo que eu entendi, mais perto do Rubens, né? Espiritualmente, mais perto dele, ficava ali protegendo das investidas dessas pessoas que queriam destruir ele, para que ele não... Bom, as razões, creio eu que seja para que ele não trouxesse essas coisas para o plano material, tá? Mas não sei se é isso mesmo.
acredito que seja. Mas queriam destruir ele ali, né? E essa pessoa aqui, ela era conhecida como Sete Guizos, ou seja, Sete Guizos significa cascavel. Então, o cascavel disse assim, ó, em respeito àquele, que é o Rubens, a quem eu protejo na carne, acho que isso me impediu de acabar com quem? Com o Mário, naquele momento. Por quê? Porque o guardião transformador cobrou dos Sete Guizos. Por que você não acabou com ele antes? Você viu o mal que ele fez para ele? Porque o Mário conseguiu prejudicar um pouco o Rubens, sabe? Ele ficou com algumas sequelas. E aí o guardião transformador estava cobrando dele, né? Por que você não acabou com ele antes, né? Falou, porque em respeito ao Rubens. Porque o Sete Guizos já sabia que o Mário era filho do Rubens em outra encarnação. Então, em respeito, falou, não vou acabar com o filho daquele quem eu protejo, né? Então, ele foi um pouco mais tranquilo com ele, assim, né? Foi lá, conversou com o Mário, falou, ó, você está fazendo coisa errada, vê o que você está fazendo, não é bem assim. Só que ele não podia falar com o Mário, né, que ele estava fazendo coisa errada, ele só alertou, e ele não quis escutar os Sete Guizos, né? Aí você daí tá falando, mas como é que o Mário ia escutar uma cascavel, né? Cobra, né? Mas depois eu vou explicar isso. Aí o guardião transformador deu uma bronca nele, né? Falou, ó, Sete Guizos, que isso não se repita mais, porque senão eu tiro minha proteção a você. Ou seja, o Sete Guizos, ele era protegido também pelo guardião transformador. Então olha que interessante, né? Tem sempre alguém protegendo outro alguém. Então muito provavelmente, você aí, você tem um protetor que te protege dessas investidas nos planos aí espirituais, né? Uns têm mais, outros menos, tá? Mas o que ele quer dizer aqui, ó, que ele, o Sete Guizos, ele era um protetor do Rubens, uma cascavel, hein? Protegia o Rubens. O guardião transformador também era um protetor do Rubens, e o guardião transformador era um protetor também dos Sete Guizos, né? Da cascavel. E então, não é uma cobra, tá? É um ser humano que estava transformado numa cascavel, entendeu? Então ele se mostrava como uma cascavel, mas ele não era de origem uma cascavel, ele era um ser humano, mas por ter sido tão venenoso, né? Cobra, na minha opinião, não é traiçoeira, ela se defende, né? Mas tem pessoas que são às vezes traiçoeiras e acaba agindo com outras pessoas igual uma cobra, né? Prejudicando, não verifica o que é, já sai envenenando todo mundo, né? Vamos dizer assim, para se defender, né? Não pergunta, não verifica e tal. Enfim, não estou falando que é isso, mas esse Sete Guizos aqui, quando ele estava encarnado, ele era uma pessoa ruim, assim, né? Uma pessoa desequilibrada e tal. E tinha comportamentos iguais ao de uma cobra. Por isso que quando ele desencarnou, né, se bem que nesse caso nem sei se foi o caso dele, pode ser que ele tenha tido, né, o Sete Guizos, ele foi uma feitiçaria, né, que alguém fez para ele, e aí quando ele morreu ele ia se transformar numa cascavel, certo? Não tenho muita certeza se foi porque ele era, né, desequilibrado como um ser venenoso, né? Ou se era porque alguém fez um feitiço nele. Isso eu não me lembro, tá? Mas isso acontece, viu, pessoal? O pessoal faz magia negra, tudo e tal, e a pessoa quando desencarna, às vezes, né, se ela já estava um pouco desequilibrada, aquela magia negra, que é uma energia ruim, pega nela, ela já estava desequilibrada mesmo. Então não tenho certeza, tá? Mas está no outro livro, O Cavaleiro da Estrela da Guia, tem essa parte aí, tá? E aí, bem, enfim, não sei porque que ele virou uma cascavel, mas ninguém vira cascavel por acaso, né? Como eu disse, magnetismo é magnetismo, ele se tornou uma cascavel, como eu falei, né? A lei diz, se você é de um jeito, você vibra aquilo, você vai se tornar aquilo. E esses seres animalescos que a gente encontra aí, né? A gente encontra não, né? Que a gente ouve falar, mas que quando a gente morre a gente vê lá
nas esferas espirituais, são pessoas, seres humanos, né? A grande maioria deles são seres humanos que se transformaram em seres animalescos, em cobra, em lobo, em cachorro, porque eram assim, eram raivosos como um cachorro, eram venenosos como uma serpente, entendeu? E aí, magnetismo, ele vai virar aquilo que ele já vibrava antes, entendeu? Então, esse que é 7 guizos aqui. Porém, aí você vai perguntar, mas Ronaldo, se ele era uma pessoa desequilibrada, por que ele estava protegendo o Rubens, que era uma pessoa que queria trazer coisas boas? Porque ele estava se redimindo dos pecados dele, entendeu? Então ele ainda não tinha se reequilibrado, mas enquanto ele estava como um corpo de cascavel, ele estava ajudando o Rubens ali, né? Então era uma das missões dele, né? Ajudar um outro ser, ainda que ele estivesse como uma cascavel. Então sim, se você vê um ser desequilibrado, um ser animalesco em espírito, verifique, converse com ele. Às vezes ele está ali só para te ajudar, para se redimir dos pecados dele. Temos que dar oportunidade para todo mundo, né? Não é qualquer um que aparece na sua frente com uma má aparência que você vai renegar aquele ser, vai julgar ele pela aparência. Tem que verificar porque foi que ele chegou àquele estado. Será que ele quer te prejudicar ou ele quer te ajudar, né? E ele queria ajudar o Rubens para ele poder evoluir também, né? E debitar os... Como é que fala? Debitar os pecados dele, né? Purificar das coisas erradas. Ele está fazendo umas coisas certas, ajudando o Rubens ali. Uma das coisas que ele estava fazendo para acreditar, né, na conta dele era proteger ele, tá? Então era uma cascavel, sim, que protegia ele, porém era um ser humano num corpo de uma cascavel, certo? Então aqui fala assim, ó, que isso não se repita mais, 7 guizos, porque se isso acontecer, eu retiro a minha proteção a você, certo? Aí ele falou assim, né, o 7 guizos ficou bravo com ele, né, com o Mário, falou que ele só causou problemas para ele e tudo mais, que na próxima que ele fizesse alguma coisa, ele ia acabar com ele de uma vez por todas. Enfim, não foi assim, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Aí o guardião transformador falou para os 7 guizos, né? Eu tenho que dizer que isso, o 7 guizos está conversando com o guardião transformador lá nas trevas, e o Mário, mas toda a família dele que já tinha desencarnado, tá? Você já tinha passado um certo tempo. Estavam todos ali, o Mário ali naquele plano, naquele domínio, já pagando os pecados dele, tá? O Mário, então estava lá sofrendo, lá no inferno mesmo, nas trevas, enfim. O Mário estava lá sofrendo, a esposa dele, a filha dele, queria acabar com o Rubens, o Vitor, que era o amante da esposa dele, que quando o Mário morreu, ele se tornou, como é que fala? Marido da esposa dele, né? Abusou da filha do Mário, matou a filha do Mário num acidente. Então assim, tava todo mundo ali, né? Os envolvidos nessa história aí. E quem iria transformar todos eles, né, era o guardião transformador. Então o guardião transformador estava ali já purificando eles, né, e ele estava conversando com os 7 guizos, né, com essa cascavel aí, o guardião transformador. E aí é aí que o Mário começa a entender, porque até então o Mário não sabia, né, que ele estava tentando destruir alguém que não merecia ser destruída, né, que era o Rubens. Então assim, o Mário, a partir desse momento que ele começa a entender, porque o guardião transformador começa a revelar para ele as coisas que ele fez de errado, certo? Então, para vocês entenderem, essa página, estavam todos lá nas trevas, o guardião transformador perguntou para o 7 guizos porque ele não acabou com ele antes. O 7 guizos respondeu, né, que era em respeito ao Rubens, e aí ele falou que da próxima vez que ele fizer de novo, ele ia acabar com ele, né? E aí ele falou assim, né, ó, o guardião transformador, tem uma outra, né, tá nessa parte aqui, ó, tem mais alguém querendo falar com você, 7 guizos, né?
o guardião transformador. E esse alguém era um ser feminino. Aí ele perguntou, né? Quem, chefe, quer falar comigo, né? O Cascavel perguntou para o guardião transformador. Ele falou, quem, chefe, quer falar comigo? Aí ele falou, ela. Aí o tal Sete Guizos arrepiou-se todo ao ver uma guardiã da lei nas trevas olhando irada para ele. Ou seja, essa guardiã, um ser feminino, da lei nas trevas, né? Você vê que uma mulher, né, um ser feminino, também é uma guardiã da lei nas trevas, tá? Ela estava olhando irada para o Sete Guizos. Por quê? Porque ele não tinha protegido direito o Rubens, que também era protegido, o Rubens também era protegido por ela. Ela também era uma das protetoras do Rubens. Olha o tanto de protetor que ele tinha só aqui nessa parte. E aí ela estava olhando brava para os Sete Guizos, né? E aí eles colocam até que assim, ó, que um trecho, né, que ele falou assim, ó, acho que o Sete Guizos temia mais ela, né, essa guardiã, do que o próprio guardião transformador, né? Então ele tinha muito medo dela, porque ela era um ser de respeito, pelo que eu entendi ali, né? Era um ser bem respeito, assim, que tinha um grau ali na lei, porque para quem não sabe, tá? Deus tem toda uma hierarquia. Então tem Deus e ele vem descendo, uma hierarquia, a cá, para lá, à direita, esquerda, frente, trás, embaixo, em cima e tal. Então ele tem toda uma hierarquia. E então o que significa essa hierarquia? Que o de baixo sempre respeita o de cima, e o de baixo desse respeita esse de cima, e assim vai indo, tá? Então isso é respeito. E essa guardiã na lei parecia que tinha um grau ali um pouco mais elevado, né, na hierarquia. E isso, o que é isso? Não é só estar lá em cima, não. Você tem poderes, você tem funções e poderes que te possibilitam exercer as suas funções. E para isso, os inferiores não podem ter um poder igual ao superior que o seu, porque senão você não consegue, né, o equilíbrio. Então, ela era um ser que tinha um poder grande ali, perto deles ali, tá? Não sei se era maior do que o guardião transformador ou se era igual. Eu sei que o Sete Guizos temia mais ela do que o guardião transformador. Enfim, aí ela deu uma bronca nele, falou, seu idiota, porque lá nas trevas é assim que fala, tá? Não é bonitinho não. Falou, seu idiota, eu não avisei para ir me avisar quando alguma coisa, né, de ruim acontecer com ele, né? Aí o Sete Guizos falou que, eu achei que eu daria conta de resolver e tudo tal. Aí ela falou, idiota presunçoso, se falhar mais uma vez eu lanço num abismo sem saída. Então assim, abismo sem saída, você vê que é uns domínios bem escuros e bem doloridos, tá? Eu já li outros livros relacionados a isso, são bem, como é que fala assim, um dos planos lá das trevas, bem sofridos, tá? Então ninguém quer ir para lá. Enfim, aí ele pediu desculpa para ela, né? Mas falou assim, ó, mas veja se me manda auxílio, porque parece que todo o inferno está à procura dele, né? À procura do Rubens. Aí ela falou, né, que ela mesma iria vigiar ele dia e noite, e dali de agora em diante, né? Senão algum dia desses alguém arranca o Rubens, né, arranca ele do corpo carnal, e aí ele nunca mais será visto, né? Aí ela deu uma bronca nele, agora assuma-se daqui e vai lá guardar ele, né? Vai lá proteger o Rubens. Então sai lá daquela esfera e vai lá, vem aqui no plano material guardar ele. Então, o que isso quer dizer? Que ele era muito protegido, e alguém, né, muitas pessoas estavam tentando tirar ele da carne. Olha que interessante. Por quê? Né? Ele era um médium umbandista, a religião de Umbanda nem era tão importante assim naquela época, né? Era até mal vista, né? E hoje a gente sabe que ela tem capacidade de não só atuar no equilíbrio da sociedade, como todas as religiões, como tem a capacidade de trazer muitas outras coisas novas que em outras religiões ainda não se falam, tá? Esse livro mesmo aqui é isso, tá? Ainda que ele não seja um livro de Umbanda, né, umbandista, mas
ele explica mais ou menos como é que funciona, né, as trevas. Então, por exemplo, o grau 7 guizos na Umbanda, às vezes o pessoal lá que incorpora, né, às vezes incorpora algum Exu 7 guizos, entendeu? Mas ele é ruim? Não, ele é só um ser, né? Por isso o Exu não é o demônio, o capeta, o diabo. Não, ele é um ser que trabalha nas trevas. É um ser que, através da lei maior, corrige as pessoas, né? Os seres humanos que estão desequilibrados. Essa é a grande confusão com o Exu, que o pessoal acha que é porque ele trabalha lá, que ele é um ser ruim, que ele é o demônio, que ele é o capeta. Não tem nada a ver, tá? Esse guardião transformador, ele é um Exu, entendeu? Então ele vai atuar ali, reequilibrando aquelas pessoas, para que aqueles que se redimirem acendem e os que não afundem mais um pouco, e aí vai entrar na vibração de um outro guardião, de um outro Exu pior do que aquele, e assim vai, não melhorou, afunda, não melhorou, afunda, e vai, né? Então ela falou, voltando aqui a história, ela falou para ele, vai lá guardá-lo, entendeu? Então o Rubens, ele tinha guardiões da lei nas trevas guardando ele, mas ele também tinha guardiões da luz guardando ele, tá? Isso tem em outros livros também. Se eu não me engano, Emizaré, né, o guardião das 7 encruzilhadas, acho que é isso, guardião das 7 encruzilhadas, Emizaré, a ira divina. Lá conta os guardiões da luz que guardavam ele, tá? Se quiser ler aí esse livro, do Rubens Saraceno também. Então ele foi lá guardar ele, né? E aí começa um outro diálogo aqui, né? O tal 7 guizos sumiu no espaço e todas as cascavéis ali presentes também. Ou seja, os 7 guizos, ele tinha, você vê a hierarquia de novo, os 7 guizos era o líder das cascavéis, e ele tinha outras cascavéis abaixo dele, que eram o quê? Os seus, lá nas trevas chamam de escravos, tá? Mas eles eram como se fossem pessoas que agiam conforme os 7 guizos fazia, conforme o mistério cascavel ali, o mistério 7 guizos. Então eles eram, como é que eu vou dizer? Súditos, né? Súditos dos 7 guizos. Então, junto com o cascavel, ele protegeu o Rubens, porém os seus súditos, né, seus escravos auxiliares, que eram cascavéis, não eram 7 guizos, eles tinham graus menores, entendeu? Então, tanto é que um dos graus dele, eu acho, se eu não me engano, era 7 presas. 7 presas tem a ver com quem? Com o dente de uma cascavel. Então, a cascavel, que é o todo, a presa é uma parte da cascavel. Então, assim, os 7 guizos tinham uma hierarquia, que um era 7 presas, sei lá, o outro, se bem que 7 presas e 7 guizos é mais ou menos o mesmo grau, né? Porque faz parte do corpo da cascavel. Tinha não sei se... não vou colocar os 7 guizos, as 7 presas no mesmo nível dos 7 guizos, tá? Porque 7 guizos e 7 presas é uma das partes do corpo da cascavel. O mistério maior, então, seria, para vocês entenderem assim, ó, mistério 7 cascavéis. Dentro do mistério maior 7 cascavéis tem um mistério 7 guizos aqui embaixo, né, que é a cauda, o mistério 7 presas, aí o mistério de outras partes da cobra, entendeu? Para vocês entenderem como que é a hierarquia. O mistério 7 guizos, ele está abaixo do mistério 7 cascavéis, entendeu? Então, o mistério 7 guizos tinha outras cascavéis que deviam fazer parte do mistério 7 guizos dele, né? Sei lá, 7 guizos menores, não sei muito bem como que é isso. Mas que junto com ele, né, junto com 7 guizos, ia lá proteger o Rubens. Você viu que interessante como que funciona toda essa hierarquia? Então não tem bagunça lá nas trevas. O povo acha que lá no inferno é bagunçado. E não é. Lá tem guardiões da lei nas trevas para colocar ordem, para que cada um pague o que deve e que cada um não deixe de
ascender se merecer ou não deixe de cair se merecer também. Então há toda uma ordem, não tem bagunça lá, entendeu? E se esses guardiões não cumprirem com as suas funções, lembra que é uma hierarquia? Tem outro guardião acima desse guardião transformador, até vai falar aqui, que vai cobrar dele. E que se ele não fizer a função dele, ele vai ser destituído daquele cargo e vai pagar lá os erros dele em outro lugar, entendeu? E aí vai vir um outro tomar o lugar dele para coordenar todo aquele domínio. Então não tem bagunça, tem toda uma hierarquia certinha. Isso lá nas trevas, hein? Na luz, a mesma coisa. Aqui no nosso meio material, que parece meio caótico. E mas por quê? Porque tem luz e trevas misturando, né? O meio, luz e trevas, meio, luz, então fica um pouco... Então é bem difícil viver aqui no nosso plano material. Então se você está aí achando a vida difícil, ela é difícil mesmo, viu? Aceita que dói menos, né? É bem isso mesmo. Então vamos lá, voltando aqui para cá. Aí o Sete Guias sumiu no espaço, né? E as suas cascavéis foi lá guardar o Rubens. Aí tinha um outro chefe lá no lugar, junto com o guardião transformador, né? Tinha um outro guardião da lei nas trevas, que este guardião da lei nas trevas, ele era quem? O guardião executor. Ele foi quem pegou o Mário, quando o Mário desencarnou, que ele ia lá, uns seres de luz trouxeram o Mário para ali os domínios da luz aqui no meio material e espiritual, tá? No meio espiritual aqui, no meio humano espiritual. Então o Mário desencarnou, foi parar aqui nesse plano espiritual, e aí tinha um hospital aqui nesse plano material, aqui no meio, tá? Não estou falando da luz nem nada certo, estou falando aqui no meio, plano espiritual. Tinha alguns hospitais que recebiam quem acaba de desencarnar, tá? E aí o Mário foi parar lá, né? Algum guardião aí desse hospital, né? É um ser de luz. Falou, ó, vamos lá nesse hospital, tudo e tal. Você vai ficando lá, você vai me ajudando, né? Recolher essas pessoas que desencarnam e tal, a guiá-las, e aí até que você encontre seu caminho, né? Para onde você tem que ir, tudo e tal. Então ele iria trabalhar também, né? Só que aí ele resolveu ir lá na casa dele, e aí quando ele viu toda aquela bagunça, que o amigo dele pegou a mulher dele, que a filha dele foi estrupada, ele ficou muito bravo e abandonou esse hospital e começou a tentar prejudicar ali esse amigo dele que acabou ficando com a mulher dele, né? Aí esse guardião executor que eu falei aqui agora, ele tinha uma função. Qual que era a função dele? Executar seres humanos, seres espirituais ou seres encarnados. Como que isso funciona? A lei maior, né, a lei de Deus, ela permite as coisas erradas até certo ponto. E as coisas certas também. Porque se você for muito certo demais e ultrapassar o equilíbrio daquele domínio que você está, você vai destoar e vai poder levar, e vai acabar levando um desequilíbrio para o outro, ou você mesmo vai se desequilibrar porque aquele meio não está sendo compatível com você. Então você é arrancado daquele meio e levado para um outro lugar mais evoluído, no qual você vai evoluir melhor, tá? E o contrário também acontece. Se você estiver desequilibrado acima do permitido pela lei, né? Então tá lá que assim, né? Um grau aqui assim. Se vocês viram meu vídeo aí ou não viram, eu falo lá de Ogum, né? Que assim, ó, ele atua, ele deixa a pessoa errar até aqui, ó, 45 graus. Passou disso aqui, a lei maior já começa a atuar. No sentido de que? De fazer com que esse ser volte a atuar aqui, ó, dentro dessa linha de evolução. Então, se ele tem uma linha reta a seguir evolutiva, né, um ser, ele só pode sair até 45 graus. Se ele começar a desviar muito, a lei maior começa a atuar nele para ele voltar. Então, esse guardião executor, ele tem essa função. Todos aqueles, né, aqui não fala, mas eu imagino que seja isso, todos aqueles que ultrapassarem os seus limites de equilíbrio, né, diga, vamos colocar aí que é esses 45 graus para cada um.
todos aqueles que passarem do seu equilíbrio, até não só do seu, mas de convivência ali da sua cidade ou do seu bairro, se ele começar a ultrapassar demais, começar a prejudicar muitas pessoas acima dos limites da lei, que a lei colocou de equilíbrio para aquela cidade, para aquele país, então esses guardiões executores começam a executar essas pessoas. E aqui ele conta até um caos. Tinha lá um ser, né, que estava perto do metrô, e aí ele estava lá encarnado, né, aqui no plano material, ele estava lá perto do metrô, se não me engano em São Paulo, contando aqui na história, e aí não lembro agora se foi o executor ou o guardião executor, se foi o próprio Mário, né, porque o Mário começou a trabalhar com esse guardião executor, porque o Mário, ele não queria ficar lá na luz. Então, o que a lei divina fez? Falou assim, ó, imagino eu, né? Então vamos pegar ele e colocar ele para trabalhar aqui como executor, porque aí aquele ódio que ele tinha da família dele, né? Ele vai despejar aqui, ó, executando alguém, só que ele vai executar de acordo com a lei, né? Então, o que ele fez, né? Um dos serviços dele foi o que? Tava um cara lá no metrô, provavelmente era um ser que estava ultrapassando os seus limites de equilíbrio, e ele tinha que ser executado. E aí, em espírito, vai lá alguém e deu um empurrãozinho nele, assim, aí o cara caiu dentro da linha de trem, veio o trem e passou em cima dele. Foi executado. Para nós aqui, espíritos encarnados, foi um acidente, porque ninguém viu o espírito lá que empurrou ele. Mas, no plano espiritual, foi quem? Os guardiões da lei, executores de um ser que estava levando um desequilíbrio acima do permitido e foi executado. Entendeu? Então ele desencarnou, veio para o plano espiritual, aí de certo é que ele vai ser purificado, né? Esse ser que morreu ali, e pelo menos vai deixar de levar o desequilíbrio. Então, assim, olha que outro fator interessante aqui no livro do Rubens, né? A gente acha que pode fazer mal às tortas e às direitas, não pode não. Até o mal ele está sendo vigiado, e se ele é permitido é porque está dentro da evolução. O que não está, acontece a execução, né? Aí você vai falar, Ronaldo, então você está me dizendo que esse monte de coisa ruim que acontece aí, tudo e tal, então Deus permite isso. Infelizmente é isso mesmo que eu estou dizendo. Guerra, tudo é permitido. Ninguém, por magnetismo, sofre aquilo que ou não é capaz ou não está de acordo com o que ele precisa, ou não é algum débito que ele estava devendo. Então não tem ninguém inocente passando por coisas injustas, não. A lei maior coloca todo mundo no seu devido lugar, entendeu? E se alguém injusto está num lugar, alguém, por exemplo, está bem, no meu entendimento, né? Alguém que está bem, está legal, e está num lugar, vamos dizer, lá na guerra, lá, né? E sofre uma morte, sei lá, vem um míssil e pega nele, creio, tá? Não sei se é isso, nunca li em lugar nenhum, mas eu acredito que essa morte, as pessoas vê um míssil e catou ela de cheio, entendeu? Vamos dizer assim. Eu acredito que essa morte dessa pessoa ela nem viu, sabe? Não é dolorido para ela. Ela só viveu a evolução dela ali, chegou o final do prazo dela, o míssil veio, ela nem viu o míssil, pegou na cabeça, ela já perdeu o sentido, nem viu e acordou lá do outro lado. Ou seja, não houve nem sofrimento. Não sei. Eu acredito que as pessoas que estão em equilíbrio, que estão bem e que estão no meio dessas guerras, porventura tinha que estar ali auxiliando outras pessoas que não estão preparadas, mas que ele está, ele não tem uma morte tão sofrida assim, entendeu? O míssil pegou nele, normal, o míssil partiu ele, mas ele não viu, ele não sentiu, que a hora que pegou já explodiu a cabeça, não tem tempo nem dele sofrer. Então eu acredito nisso também, tá? Porém, aqueles que estão ultrapassando os seus limites têm uma morte sofrida, igual esse que caiu lá e o trem passou em cima dele, provavelmente ele sofreu bastante, tá? Mas enfim,
era um guardião da lei. E quem que mandou esse guardião da lei executar esse cara aí? Um outro superior dele, entendeu? Então assim, ninguém pega a lei e faz de acordo com, eu acho que aquele ali tem que ser executado. Não, tem um outro superior que é muito mais evoluído, que vai falar para ele, ó, aquele lá tem que ser executado. E tem, acima desse, tem um outro superior que vigia ele, e assim vai chegando até Deus, que vigia todo mundo e que mentalmente, energeticamente, emite uma vibração que faz com que todos façam o seu trabalho. E quem não fizer, vai ter outro ser maior que vai cobrar dele, entendeu? É meio complexo, mas ao mesmo tempo simples. É magnetismo, entendeu? E aquele que errar e fizer alguma coisa, esse que errou, né, que executou sem precisar executar, ele vai pagar. E foi isso que aconteceu com o Mário. Ele começou a executar as tortas e a direita, não respeitou o guardião executor dele, né? Porque ele começou a ultrapassar os limites dele, quis derrubar o Rubens, sendo que o guardião executor, que era quem pegou ele, né, para fazer parte da hierarquia dele, não mandou ele lá executar o Rubens, e ele quis tomar a lei nas próprias mãos. E aí o guardião transformador atuou nele, certo? E é aí que entra o guardião executor aqui, ó. Não. E ele fala, né, que o guardião executor estava lá, né, nessas conversas aqui, né? Falou: chefe, ajude-me, irão me destruir nesse lugar. Aí o guardião executor, né, que estava lá junto com o guardião transformador, falou assim para ele: eu também sou um protetor do Rubens, né, que você queria destruir. Aí ele fala: como? Eu não sabia, né, e tal. Aí ele deu uma bronca nele, falou: você não ouviu as ordens ou os avisos que eu lhe dei, né? As mensagens que eu tentava lhe transmitir, e você saiu fazendo o que você queria, não respeitou os meus avisos. E aí, né, eu não podia falar, né? Ele fala que não é bem assim, ele falou: não podia falar para você o seu erro, você tinha que aprender com o seu próprio erro, né? Você deveria ter raciocinado, né? Tanto é que ele fala assim, ó: porque o senhor não me avisou do erro que cometia, né? O Mário falou para o guardião executor. Ele falou: como que eu ia avisaria se você destilava ódio por todos os poros? Tipo assim, você não escutava ninguém, né? Aí ele falou: não sabia que ele era o seu protegido. Ele falou: azar o seu, guardião executor. Ele falou, porque lá nas terras a linguagem é desse jeito. Ele falou: azar o seu, pois você deveria ter aprendido a raciocinar e perceber que se você podia tirar a vida de alguém que estava desequilibrado, era porque alguém permitia isso, né? Não era porque você estava fazendo por sua conta. Não, alguém permitiu, estava dentro da lei. A partir do momento que ele começou a fazer as coisas fora da lei, aí o guardião executor parou até de dar serviço para ele, não mandou mais serviço para ele, ele ficou sem executar ninguém. Porém, ele quis, como eu falei, derrubar o Rubens lá, né? Aí o guardião falou para ele: você nunca procurou saber qualquer coisa a esse respeito. Tipo assim, você não perguntava, você apenas se satisfazia em executar as pessoas, né? Os outros seres. Não os encarnados, não sei se os encarnados, enfim, né? Porque ele executava espíritos também, né? O Mário executava os espíritos, né? Fazendo eles rebaixarem em graus, né? Aqui não fala se ele executou pessoas encarnadas, não sei se isso aconteceu, tá? Que ele fez assim por, como é que eu posso dizer? Injustamente. Aí você vai falar: Ronaldo, mas aí não há justiça divina, né? Eu creio que ele não tenha conseguido executar alguém injustamente. Porque, primeiro, que se ele executou, é porque aquela pessoa merecia, ainda que injustamente. Ela vibrava naquilo, deve ter despertado alguma coisa ali no Mário que fez ele executar. Mas, enfim, não vou entrar nisso porque aí já fica um pouco mais complicado, tá? E aí o guardião executor falou assim para ele, ó: você tentou prejudicar, né, um protetor
de uma pessoa, porque o Mário, ele queria prejudicar o guardião transformador, que era quem protegia o Rubens. Então ele queria derrubar ele ali, né, para que ele parasse de proteger o Rubens e aí ele derrubasse o Rubens de uma vez, né, enfim. E aí ele fala, né, o guardião executor, ele falou: um protetor não pode ter sua missão impedida por quem quer que seja. Tipo assim, se você tem um protetor, eu tenho um protetor, ninguém pode interromper a missão desse protetor de nos proteger, porque foi a missão dada a ele, pela lei, por Deus, entendeu? Se alguém tentar anular os nossos protetores, esse alguém já estará com a lei, né, a lei divina, com os seus olhos virados, apontados para ele. E é uma questão de tempo, de alguém, um ser maior, vir e executar eles também, né? Assim, fazer com que eles paguem as coisas erradas que eles fizeram. Então ele falou: um protetor não pode ter sua missão impedida por quem quer que seja. Por quê? Porque se o encarnado ascender, o protetor ascende também. Se o encarnado cair, o protetor cai também. É uma lei. Então, tipo assim, o protetor protegia o Rubens, todos aqueles. Se o Rubens ascender, fosse um espírito equilibrado, evoluído ali, né, e cumprisse a missão dele aqui na Terra, ele ia ascender alguns níveis para cima. Então, todos os protetores também ascenderiam, do mesmo jeito que se o Rubens tivesse se desequilibrado, né, fizesse coisas erradas, se viciado e tal, os protetores também cairiam junto. Né? Então, que ele fala que é como se fosse uma lei, você não pode interromper o trabalho de um protetor. E o Mário tentou fazer isso com o guardião transformador, né? Que ele queria derrubar o guardião transformador que protegia o Rubens. E aí ele falou: mas ninguém me fala isso, né? Por que só me falaram isso agora? Aí ele falou: você nunca perguntou antes. E agora você vai ser transformado, né? A transformação se processará em seu mental. Né, o guardião executor falou para ele, né? Aí o Mário pergunta, né? Como será essa transformação? Agora é que vem que ele vai passar lá nas trevas para ele ser transformado. Olha que pesado, né? Que ele errou, quis executar alguém de forma injusta, quis derrubar o protetor, induziu outras pessoas a derrubar tanto o protetor como o próprio Rubens. Então, ele fez um monte de coisa errada, fora as outras coisas que ele fez aqui que eu não estou comentando, tá? Mas que está aqui no livro aqui, tá? Coisas de sexualidade, orgias e tal, enfim, induzir espíritos, ele em espírito induzir encarnados a terem relações sexuais e tal. Então tem isso também, tá? Tá aqui nesse livro. Tem até uma história aqui que eles estão no ônibus e aí tem um casal lá, o homem está interessado na mulher, né? E aí tem alguns espíritos ali que querem absorver as energias sexuais daqueles dois. A moça não queria ter nada com ele, só que aí os espíritos começaram a atuar no casal e aí a moça cedeu, eles acabaram saindo daquele lugar e foram para outro lugar, tiveram relações sexuais e os espíritos absorveram todas as energias daquele casal, né, sexuais. Enfim, mas fizeram isso porque foi de uma forma ali meio desequilibrada, né? Mas os espíritos fazem, eles te induzem. Se os espíritos negativos, desequilibrados, se você não estiver vibrando bem, lembra que eu falei lá no início? Você não está bem, você faz coisas erradas, coisas más, você vai atrair o quê? Energias negativas. Então, espíritos negativos, desequilibrados, que vão te induzir a fazer essas coisas. Sexo com alguém que você às vezes nem queria, mas você acaba sendo induzido porque você está numa vibração baixa e eles te induzem. Se você tivesse uma vibração elevada, eles não conseguiriam acessar você porque é magnetismo, negativo não induz positivo, entendeu? Você vê que não tem justiça, né? Então, se aquele casal foi, né, induzido, é porque eles também estavam vibrando naquele momento, às vezes, um pouco desequilibrados, né? E aí os espíritos aproveitaram alguma brecha ou algum problema deles ali, né? E acabaram entrando e conduzindo aqueles dois a fazer trocar energias sexuais, e aí eles absorveram as energias desse casal.
Então, tá errado o espírito? Tá, porque isso não é certo. Então tem alguém na lei vendo isso também. E o Mário também, pelo que eu vi aqui, né, entendi, ele fez isso também, tá? Então, fora todos esses outros erros, ele teve algumas coisas, alguns karmas também, né, envolvendo coisas sexuais, tá? E aí o guardião fala para ele, o guardião executor fala para o Mário, né? Agora você já está sob os efeitos da transformação que se processará em seu mental. Por que ele falou isso? Porque o Mário já estava lá nos domínios do guardião transformador. O Mário já havia sido queimado, então ele estava todo calcinado. Aí você vai falar, nossa Ronaldo, mas é assim? Ele falou, ué, ele estava apenas sofrendo aquilo que ele plantou, certo? Então ele foi calcinado em espírito. Aí você vai falar, mas espírito não sente dor. Pergunta para o Mário aqui se não sente. Lê o livro aqui, aí vocês vão ver o que é dor, né? Sente dor, sim, como se ele estivesse sendo queimado mesmo, só que ele não morre. Olha que coisa. Quer coisa pior que isso? Você sentir a dor do fogo te queimando e você não morrer. Não passa nunca a dor. É bem sofrido. E aí o guardião o guardião executor, a hora que falou assim para ele, você está sob os efeitos da transformação que se processará em seu mental, ou seja, parte tudo daqui, ó. Por quê? Se é aqui que a gente atrai esses magnetismos, é daqui que tem que ser transformado, então ele tem que sofrer um pouco, tem que ir lá no mental, não adianta ficar só aqui no físico, tem que mexer, fazer com que ele seja levado às raias da loucura, para que ele deixe de vibrar aqueles sentimentos ruins, negativos, desequilibrados, entendeu? Então a dor, no bom sentido, serve para que a gente pare de pensar em coisas erradas. Essa dor vai ser tão grande, mas tão grande, que ela vai ser maior do que a sua capacidade de fazer o mal. É assim que acontece lá nas trevas, é pesado. E aí o Mário perguntou, né, como será essa transformação em meu mental? O guardião executor falou para ele, como se trabalha ouro arrancado do meio da terra, né? Aí o Mário falou, fundindo no calor do fogo, gemi eu, né? O Mário falou. Então, tipo assim, o Mário ia ser fundido no calor do fogo. Aí o guardião executor perguntou outra coisa, como se transforma uma pedra bruta em pedra preciosa? Aí o Mário falou, lapidando-a no esmeril. Aí o Mário falou, tornei a falar quase sem voz, ou seja, o Mário ia ser lapidado no esmeril, era como se fosse aquilo, né? A transformação que ele ia passar era a nível dele ser lapidado no esmeril, né? Vê como que é dolorido. Aí o guardião executor perguntou outra pergunta, como se torna ouro mole em ouro sólido e forte? Aí o Mário falou, com as misturas das ligas, né? Ele falou, quem são as ligas? Aí o Mário respondeu, as ligas era ele, a filha, a esposa, o Vitor, que era o amigo dele, e todos aqueles envolvidos. Então todo mundo ia ali misturar, era aquela mistura, e ele ia ser lapidado, tanto para o bem como para o mal, né? Ou seja, todo mundo ia sofrer e os que estavam equilibrados iriam ajudar ele. Quem não estava, como por exemplo, o Rubens fazia parte daquela liga. Tanto é que no final o Rubens ajudou ele, né? Então, digamos que foi aquela lapidação final, né? Na onde você passa, no meu entendimento, né? Você passa a flanela, né? Deixa aquela pedra, aquele cristal brilhando, né? Não sei, porque pela energia boa que ele lançou para o Mário lá no final, na minha imaginação é como se fosse isso, para vocês entenderem, né? Que o Rubens, dentro dessa liga toda, ele entraria como talvez uma flanela ali, né? Uma cian, dando um brilho nele, trazendo luz para ele, né? Aí o guardião executor falou assim para ele, né? Ótimo raciocínio, Mário. Vamos ver se você não é uma pedra impura que se parte quando o artesão tenta arrancar-lhe as impurezas que a tornam sem valor. Ou seja, vamos ver se você aguenta, né? Essa pressão sem se partir tudo. Aí ele falou, Deus do céu, estou perdido. E aí termina essa parte, tá? Essas duas partes que eu abri.
Aí ele começa a falar outras coisas aqui, né? Que fala, mas eu vou ficar louco, né? Isso não é justo. Aí ele fala, nada é injusto nas trevas, né? Se você fez as coisas erradas, você deveria ter perguntado antes de fazer, não sair fazendo, tomando a própria lei nas mãos, né? Fazendo o que você queria. Ou seja, a gente não pode fazer isso. A gente tem que saber que tem sempre alguém, mesmo lá em plano espiritual, como aqui, tem sempre alguém nos vigiando, sempre alguém nos olhando, ou nos protegendo, ou nos guiando, ou nos vigiando, né? Então a gente não pode sair fazendo as coisas sem saber, porque um dia vamos ter que colher aquilo que a gente plantou, temos que pensar antes. Aí ele fala aqui, né? Não faça nada a seu semelhante. Não, como é que é? Se não souber o que fazer, então nada faça, pois muito estará fazendo, né? O guardião executor falou para ele. Olha que interessante. E tem uma parte aqui que é bem legal, que o guardião executor fala para o Mário, fala assim, ó, o Mário pergunta pro guardião executor, né? Qual é a segunda lição, né? Chefe, que ele chamava ele de chefe. Aí o guardião executor falou assim para ele, ó, um guardião da lei nas trevas, para você ver como que eles servem a Deus, né? Olha a segunda lição que o guardião executor, que executa pessoas, né, que executa seres desequilibrados, falou para o Mário, falou, não faça a seu semelhante aquilo que não gostaria que ele fizesse a você. Olha que legal. Um Exu executor falou para o Mário, não faça ao seu semelhante aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Não é interessante? Você pensa, né, um guardião executor, esse cara aí não tem amor, ele não serve a Deus nada, isso é conversa sua fiada, Ronaldo. Olha a mensagem que ele passou para o Mário, né? Não faça ao seu semelhante aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Olha que legal. Tanto que o Mário ficou até surpreso, falou, mas isso está escrito no livro sagrado? Aí o guardião executor falou, sim, esse é um dos artigos da lei maior, dado a conhecer aos homens para evitar que assumissem muitas dívidas na carne, ou seja, para que a gente aprenda que não é bem assim, para a gente não adquirir muitos débitos, ou seja, não faça ao seu semelhante aquilo que você não gostaria que fizesse com você, né? Que legal. Não lembro agora de quem é essa frase, não sei se é de Jesus ou do livro da Bíblia, enfim. Mas um livro de Umbanda, né? Um livro de Umbanda não, um livro de um médium umbandista, né? Um Exu executor, que ele não fala Exu, né? Mas é como se fosse né? Se você pegar para ler aqui, ele falando uma frase ali, né? Que é mais conhecida, creio eu, se não estiver enganado, posso estar enganado, tá? Mas conhecido no meio cristão, né? Olha que interessante. Ou seja, moral da história até aqui. Depois eu vou fazer um comentário um pouco maior desse livro, tá? Um pouco maior não, assim, mais aprofundado em relação a algumas outras coisas que é bem interessante. Depois o Mário vai comer o pão que o diabo amassou, ele vai ser mordido por cachorros, ele vai ser chicoteado, a família dele ali também, vão entrar lá, eles vão encontrar, o Mário e a família dele, pessoas ali naquele domínio das trevas, eles vão encontrar outros seres que eram inimigos deles, né? Então assim, todos aqueles seres que o Mário prejudicou e fez mal e tudo tal, eles estão tudo ali naqueles domínios que ele foi parar. Então depois, aqui no livro, o Mário encontra esses outros seres, esses seres lembrando dele, começa a fazer, né, a retornar todo o mal que ele fez. Então assim, ele realmente colhe tudo o que ele plantou. Ele é abusado sexualmente, o Mário, ele é mordido por cachorro, é chicoteado, ele é, como é que fala? Torturado por cobras negras, tá? Enfim, ele no final, né, de tudo isso, ele
aceitou pacificamente que ele tinha que pagar os pecados que ele tinha, né, cometido, e ele no final acabou, né, aguentando firme todo o processo de transformação e conseguiu, junto com a família dele ali, ascender, né, assim, sair daquele plano negativo e ir para um plano um pouquinho mais elevado. Muitos outros que estavam ali junto com ele desceram mais embaixo, tá? Não aguentaram. Está escrito aqui no livro, tá? E no final, como eu disse, quem foi lá salvar ele, né, ajudar ele, porque eles ficaram, todos esses seres ficaram farrapos, assim, tudo arrebentado, tanto energeticamente como no corpo espiritual, calcinado, pegou fogo. Então, estava na dor das dores, entendeu? E aí, o Rubens, como um ser espiritualmente evoluído e energeticamente equilibrado, foi em espírito, como eu disse antes, foi lá naqueles domínios e reenergizou, não só o Rubens, tá? Outros espíritos também foram lá e reenergizou todas aquelas pessoas, né? Todos aqueles seres que estavam lá, para que eles pudessem, né, melhorar um pouquinho e ascender a um nível, né, melhor. E aí termina a história, né, que ele diz lá, ele fala, né, obrigado amigo Rubens, boa sorte para você também na construção das suas missões, né, do que você veio fazer aí, né. E o Rubens fala para ele, né, adeus amigo Mário, até o dia em que eu possa retribuir um abraço fraternal e carinhoso, né, que o Mário mandou um abraço para ele, mas como o Mário estava em espírito e o Rubens encarnado, não tinha como os dois se abraçarem, já que o Rubens estava apenas, né, escutando ele ali, né, e psicografando. Enfim, depois eu vou falar de algumas outras partes bem interessantes desse livro que tem a ver com outros livros, tá? Mas é um livro que eu recomendo, um livro bem legal, um livro pesado. Eu brinco que depois que você lê esse livro, você não anda 1 centímetro fora da linha. Você vê que tudo tem, você tem que responder por aquilo que você fez, né? Não vai ter jeito, uma hora ou outra você vai ter que pagar. Se você acha que você não está pagando aqui, é só você observar as coisas que acontecem no seu dia a dia. Você vai ver que acontecem muitas coisas ruins, você é uma pessoa azarada, está sempre dando errado e tal. Repense então o que é que você está fazendo, né? Quais são as suas atitudes, seu comportamento. Se você está indo bem, não precisa ser milionário não, ter dinheiro, nada, você está uma pessoa normal, você mora lá na favela, mas você tem comida, você tem pessoas legais, você tem pessoas boas ao seu lado, você vai nas festinhas de vez em quando, você se diverte, tudo, você tem uma vida boa. Isso é um sinal de que você está seguindo o seu caminho mais virtuosamente do que viciadamente, entendeu? Porque é magnetismo, né? E quando que esse prazo termina, né? Das coisas que a gente... Quando que a gente começa a colher realmente tudo que a gente plantou? Quando a gente morre. Então, se você está vivo ainda, você não morreu ainda, né? Porque todo mundo está assistindo, tá vivo, né? Está aqui encarnado. Tente reequilibrar-se, tente reparar todos os seus erros, tente perdoar quem você odeia, tente entender o próximo, entender a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, faça a sua parte. Se o outro não fizer, pelo menos você fez a sua. Tente se reequilibrar, porque quando você morrer, você não vai ter mais chance. Você vai ter que colher tudo aquilo que você plantou. É a hora do acerto de contas, entendeu? Então, estar vivo é uma dádiva, porque é aqui que você aprende, mas é aqui também que você vai plantar tudo que você vai colher depois, tá? Então parece que ninguém está vendo, que não vai acontecer nada, que você está fazendo escondido, não é porque a lei humana não vê que ninguém está vendo. A lei divina está de olho, ela tem guardiões, ela tem todos esses seres espalhados espiritualmente te olhando, tem os seres que te conduzem, o seu anjo da guarda, entendeu? E tem os seres desequilibrados que te levam para coisa errada. Então você tem que ser autovigilante, tanto nos seus pensamentos, como nas suas palavras, nas suas ações, nos seus comportamentos, tá? Esse livro aqui, recomendo, se você duvida, leia, que você vai entender tudo isso que eu estou falando, tá? E infelizmente a gente só vai ter certeza depois que a gente desencarnar, depois que a gente morrer. Aí vamos falar, né? Bem que o livro do Rubens falou, né?
Bem que o Ronaldo falou lá no vídeo. Tá? Não estou falando, não estou dando certeza que isso é uma verdade absoluta, mas é uma verdade que eu acredito e que faz sentido para mim, e eu percebo isso no meu dia a dia. Quando eu estou bem, eu atraio coisas boas. Quando eu não estou bem, eu atraio coisas ruins. Eu brigo, discuto com a namorada, discuto com o cara no trânsito e tal, não sei o que. É só você observar, você vai ver que o que eu estou falando não é fora da realidade, é muito verdade. Bom, pessoal, olha, 1 minuto e 25, tá bom, né? Se Deus quiser, até a próxima. Vou falar o próximo vídeo eu vou falar de algumas ligações desse livro com outros livros do Rubens, tá? Aí vai ser um pouquinho mais curto, se Deus quiser. Bom, Deus abençoe. Até mais, irmãos. Um abraço.